8h08 em Campos, voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Você que está ligado na gente, acompanhando aí pelo streaming também, muito obrigado, muita interatividade aqui, o pessoal postando aqui, parabenizando, o outro já, né, perguntando, cobrando também o Lindbergh aí, ações aqui para nossa região. Enfim, tem o Maurício Batista, tem vários ouvintes aqui, o Lindbergh, que eu até sugiro, se você me permite, depois aí você mesmo, sua assessoria, né, acessar aí o nosso Facebook e lá dar um feedback a esse pessoal. Bom, voltamos com o Folha no Ar e hoje estamos conversando com o Lindbergh Farias, deputado federal eleito pelo PT e já foi senador da República, hoje está como vereador no Rio de Janeiro e a gente está aqui batendo esse papo ao vivo no Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e também com o apoio de Green Energia Solar. Eu vou pedir a você, Arnaldo Neto, para abrir esse bloco agora, por gentileza. Lindbergh, agora nós vamos falar mais sobre essa disputa presidencial que ainda está acontecendo agora no segundo turno, fazendo primeiro um recorte do primeiro. E a gente falou aqui que no Rio de Janeiro, você mesmo colocou no início da entrevista, no Rio de Janeiro, Lindbergh, o presidente Bolsonaro teve 51% dos votos, venceria no primeiro turno se a eleição fosse só no Rio de Janeiro. Se a gente recortar para a nossa região aqui, norte, noroeste fluminense, ele também venceria e com uma vantagem até um pouco maior. Por exemplo, em Campos, ele conseguiu ampliar a sua votação no primeiro turno, passando dos 55,2% de 2018 para 58% agora em 2022. Outro município que também obteve esse aumento foi o município de Varriçai, também teve um aumento proporcional. Por outro lado, Lula conseguiu vencer em algumas cidades. É o caso de Laje do Muriaé, onde teve mais de 57% dos votos. Também venceu em Miracema, Porciúncula, Quissamã, Conceição de Macabu e Cambuci. Então eu falo aqui de Laje, Porciúncula, Miracema, Quissamã, Conceição do Macabu e Cambuci, são 6 municípios. Os outros 16 municípios, incluindo os maiores, Campos, Itaperuna, a vitória foi do presidente Bolsonaro. Você falou em estratégias, quando você falou lá no começo que é preciso pensar em estratégia, pensar município a município, ver onde dá para encurtar, onde dá para reverter. Qual é a estratégia do partido para o Norte Fluminense, para essa região aqui, onde o bolsonarismo, mais uma vez, saiu bem na frente? Olha, na verdade, a gente está fazendo um mapa nacional, né? E para algumas regiões, a gente dá uma tarefa que é de diminuir a diferença. Em alguns lugares, ampliar a diferença. Eu vou dar um exemplo a vocês do Ceará. No Ceará, o Lula teve algo em torno de 66% dos votos. A média agora, o objetivo agora é ir para 75% dos votos. Por quê? Porque lá teve o voto do Ciro. Ficou em terceiro. Né? Então, a gente está fazendo isso estado por estado. Município por município. Aqui no Norte Fluminense, no Noroeste, você falou de alguns municípios. Você sabe que Laje do Muriaé, até o Haddad ganhou do Bolsonaro. Aquela eleição passada foi uma eleição muito difícil. Só Levi Gasparian e Laje do Muriaé nós ganhamos. Lá em Quissamã você tem a prefeita Fátima, que é uma ótima prefeita, mas que a gente sabe que o coração dela é Lula. E aquilo eu acho que acabou também ajudando. Mas a diferença, de fato, da região, você veja, Campos 58-34, São João da Barra foi onde o Lula ficou melhor. Talvez não, com certeza, pela participação da Carla Machado, mas mesmo assim teve 37 pontos. O que a gente vai ter que fazer agora é uma ofensiva aí para diminuir a diferença. E o que é que a gente vai ter que falar? E a gente está concentrando numa batalha de informações. Olha, eu estou aqui com todas as realizações do Lula em Campos. Tenho por cada cidade do Norte Fluminense. A gente está preparando panfletos
onde a gente quer comparar, porque é impressionante a ausência de realizações do Bolsonaro. A gente aqui na Baixada Fluminense pergunta: o que é que Bolsonaro fez? Esse vai ser o argumento nosso nessa reta final aí. A gente tem que tentar sensibilizar o Lula. Olha, só de institutos federais aí na região, pessoal. A transformação que houve. Você veja, São João da Barra tem um Instituto Federal, lá no Noroeste, quantidade de municípios. Eu tive, agora há pouco, em Santo Antônio de Pádua, porque aquele Instituto Federal foi uma luta minha. Lá em Pádua tem universidade. Você tem a UF em Pádua, tem o Instituto Federal. Aquilo trouxe desenvolvimento econômico também para a região. Então, nós vamos ter que ir para argumentos racionais, mostrar o que Lula fez e perguntar. Som de o áudio de Lindbergh, falhou o áudio aí. Pronto, eu Oi. apertei sem querer. Tá, obrigado. Bolsonaro briga com o TSE, fala de urnas eletrônicas, mas é como se ele não fosse presidente. Ele não fala de emprego, ele não fala de realizações. Então, essa tem que ser a nossa estratégia. Você veja, aí na região, o Zé Maria teve uma excelente votação, a Natália teve também, do PSOL, 9.000 votos, eu tive 1.700, Jandira teve 1.500, Chico D'Angelo 1.400, Talíria 1.400, Benedita 1.000, isso aqui é em Campos. A gente vai ter que se revezar também, para ir lideranças aí para a região. Estamos articulando para marcar aí uma carreata do Lula. E com certeza ou vou eu, ou vai o Tarcísio, ou vai a Jandira. É isso que a gente está fazendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Vocês que estão nos assistindo aí, e vocês às vezes podem nos dizer, puxa, aqui a diferença foi grande. Foi. A gente sabe que é difícil virar. A gente sabe. Mas dá para diminuir a diferença. O objetivo tem que ser esse. E tem que ser mirar nas abstenções. As abstenções foram um problema. O Lula não ganhou a eleição no primeiro turno por causa das abstenções. A gente teve muitas filas. E às vezes a pessoa que trabalhava não conseguiu ficar 1 hora na fila. Então eu acho que aí na região tem que também mirar nas abstenções, no convencimento desse eleitorado para ele se fazer presente e votar nesse segundo turno. Lindbergh, se chegou a um ponto fundamental desse segundo turno, por todos os analistas, especialistas, que é a abstenção, né? Foi uma coisa muito debatida no primeiro turno e a abstenção ficou perto da sua média histórica no primeiro turno, em 20%. A abstenção, inclusive, foi colocada depois que os institutos de pesquisa, muitos deles acertando quase de maneira exata a votação de Lula, mas errando, subestimando a votação de Bolsonaro, em voto válido. A abstenção foi colocada como um dos motivos desses erros. E ontem, esses institutos talvez trouxeram a resposta mais efetiva para tentar minorar esses erros nos votos de Bolsonaro, que é o filtro do likely voter, que foi feito pela Quest, que tem como CEO o Felipe Nunes, que é um cientista político com doutorado na UCLA da Califórnia. O que é o likely voter? É adotado já nas pesquisas dos Estados Unidos. Você soma a intenção de voto à certeza do ato de votar. A intenção de voto que o eleitor tem certeza que vai votar conta mais do que a intenção de voto do cara que não tem certeza. Isso tudo é para explicar. Por exemplo, ontem no Nordeste, que é o bastião do PT, né?
no Nordeste. A pesquisa Quest, na última semana, intervalo de 5 dias, né? Ela deu no Nordeste que Lula passou na consulta estimulada de 62% a 68% dos votos, pesquisa estimulada. Enquanto Bolsonaro caiu de 29% a 24%. Isso na estimulada. Com um filtro do likely voter, Lula caiu de 7,2 para 7,1 no Nordeste, oscilou para baixo, e Bolsonaro oscilou para cima, 28 a 29. Ou seja, é abstenção. Está muito claro nessa pesquisa que é abstenção. O que vocês vão fazer, sobretudo no Nordeste, você é do Nordeste, para evitar que isso possa aumentar as chances de Bolsonaro? Olha, corroborando o que você falou, Luiz, sabe como é que foi a abstenção em Campos? 81 mil pessoas, 21,9% do eleitorado. Né? Então, Bolsonaro teve 159 mil, Lula 93 e 81 mil pessoas se abstiveram. Né? Olha, eu acho que teve um problema nessa votação no primeiro turno, que foi as filas. Você votava para 5, você votava 5 vezes. Deputado federal, estadual, senador, governador, presidente da República. E você teve filas de 1 hora e meia. Isso foi um problema. Principalmente para o cara mais pobre, trabalhador, que faz bico. Porque dia da eleição tem muita gente trabalhando, fazendo bico por aí. E eu senti muito isso, de gente que ficou na fila e não aguentou ficar na fila. É claro que tem um argumento contrário. A pessoa diz, puxa, a abstenção pode aumentar, porque agora não tem eleição de deputado, não tem eleição daquilo. Eu acho que a abstenção pega muito esse eleitor do Lula. O eleitor mais pobre, até 2 salários mínimos, trabalhador. O Lula já começou a gravar falando da importância desse voto. É porque tem gente que, de fato, está ali, ele é Lula, mas ele acha, puxa, um voto a mais. Eu vou ter que pegar um ônibus daqui. Né? Essa questão do transporte público, na verdade, para o bem da democracia, isso tem que ser facilitado pelos poderes públicos, pelas prefeituras. A gente está vendo movimentos de prefeitos, de certa forma, dificultando, porque acha que o eleitor que vai é um eleitor com um determinado perfil. Eu acho que depois a gente vai ter que deixar isso de forma clara em Brasília, na legislação eleitoral, porque eu, sinceramente, para o futuro, eu acho que o Brasil tinha que arcar com transporte gratuito para os eleitores, para a gente ter uma democracia que facilitasse o acesso de todos. Mas esse é um debate para o futuro. Agora, Luiz, isso virou peça central da campanha do Lula. A partir de agora, vocês vão ver nos debates, no programa eleitoral, que é o apelo para que a pessoa vá votar, vá exercer seu direito. Eu acho que essa aqui é a grande chave do que aconteceu nessa eleição no primeiro turno. E foram desses votos que faltaram aquele percentual para o Lula ganhar a eleição no primeiro turno. É aqui que a gente vai centrar também. Eu queria bater na tecla da abstenção, se me permite. Só para resumir, eu odeio a Quaest e, para resumir, sem o filtro da abstenção, no Nordeste, que é o bastião do PT. O PT dá de lavada. É quase um 7-1. Não um 7-1 da Alemanha, mas é quase um 7-2. No Nordeste, sem o filtro da abstenção, Lula subiu 6 pontos na última semana, de 62 a 68. Bolsonaro caiu 5 pontos. Ou seja, são crescimentos e quedas reais. É fora da margem de erro de 2 pontos. Quando você bota abstenção, Lula oscila 1 ponto para baixo e Bolsonaro oscila 1 ponto para cima. Está muito claro. Você tem razão. O eleitor de Lula é 1 ou 2 salários mínimos, que precisa de transporte público, que talvez não conte mais com o transporte que o deputado ofertou a ele no primeiro turno.
O que o PT de concreto vai fazer para tentar evitar o que está muito claro nessa pesquisa? Só tem um caminho para a gente, que é o programa de televisão, nas pesquisas, nas campanhas. A gente, desde já, não é deixar para o final, fazer o apelo da importância desse voto. E onde tiver no alcance, pressionar pelo transporte público. Eu acho que é simples assim. Essa tua leitura, Luiz, a gente tem muita gente que está fazendo essa pesquisa com esse corte de abstenção já, né? Então, essa é uma questão central na campanha. Outra questão importante agora é o visual. Você veja que no dia... O Bolsonaro se apropriou de forma indevida dos símbolos nacionais. Eles se apropriaram do verde e amarelo. Vai ser um processo... Eu acho que o Lula ganhar a eleição presidencial, o Lula tinha me falado, Lindbergh, a gente vai usar essa Copa do Mundo e já tomar o verde e amarelo para todo mundo, mas eles se apropriaram como se fosse uma bandeira partidária. Eu acho isso um absurdo, mas eles fizeram isso. Você sabe que no dia da eleição você via muita gente de verde e amarelo. A gente está muito preocupado também com a estrutura visual nossa. Além do vermelho, vai ter o branco, que significa paz na política também. A gente está fazendo esse movimento. Então, é combate à abstenção, aparecer nas ruas, porque hoje as pessoas reclamam. Eu estou sem praguinha aqui, estou sem material do Lula. O branco tem que virar o material do Lula. O vermelho. Quem não for PT, não quiser usar o vermelho, usa o branco. Porque nós estamos falando de uma campanha de milhões. Então, dificilmente vai chegar a praguinha do PT para uma pessoa que mora lá em São Francisco Tabapuana, no bairro, e é Lula. Essa coisa de praguinha fica mais nos grandes centros urbanos. Então, a gente está tendo que fazer uma campanha de visual também que seja importante para as pessoas que são Lula se identificarem, usarem aquela roupa. E estamos com uma preocupação muito grande, Aloysio, no debate. Domingo agora vai ter debate na Band. Não sei se você sabe, o debate da Band vai ser diferente. É um debate que tem 2 blocos em que cada candidato tem 15 minutos. Então, o Lula começa falando, aí ele fala 2 minutos, faz uma pergunta. E aí o Bolsonaro fala e cada um vai administrando o seu tempo. Eu acho que é um formato de debate que é melhor, porque o Lula vai ter que ter nesse debate, primeiro, que responder na altura o Bolsonaro. Ele está preparado para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que olhar para o povo. Tem que falar de emprego, da fome, do preço dos alimentos, do preço do botijão de gás, da vida real do povo. Porque se deixar só com o Bolsonaro, vai ser só baixaria, só ataques. Então, veja, a tarefa do Lula para mim é, primeiro, responder na altura todos os ataques. Não aceitar. Não aceitar. Responder na altura. E, ao mesmo tempo, parar, olhar para o povo, falar da vida real do povo, falar da fome. Porque quando você vai para esse debate, é a hora que o Bolsonaro perde. Ele perde, porque o Bolsonaro fica só na... Tem um termo que a gente usa lá no Nordeste, que é arenga. É uma briga, o Bolsonaro fica só na arenga. O Bolsonaro não consegue apresentar propostas, dizer o que fez. Mas eu acho que esses 2 debates, o da Band nesse domingo e o da Globo na última quinta-feira, também vão ter um peso muito grande nesse processo eleitoral. A gente tem que administrar, Luiz, ficar em cima das abstenções. Eles têm 6 milhões de votos a tirar. Não é uma coisa simples. Outro dia eu vi o Flávio Dino dizendo o seguinte: você veja, o estado do Maranhão
deu 1.600.000 votos de diferença Lula. É a diferença de São Paulo. Porque quando os tucanos tinham chance contra a gente, os tucanos abriam de 6 a 8 milhões de votos para disputar com a gente. 1.600.000 em São Paulo, a gente tira no Nordeste. Eu diria que a grande questão dessa eleição é Minas Gerais, com a entrada do governador Zema. Né? E nós, eu peço até desculpa para o pessoal que está nos assistindo, nós estamos aqui hoje mais fazendo análise política, né? Fazendo análise política do quadro, mais do que julgamento desse governo Bolsonaro. Vocês sabem minha opinião, acho que é um desastre para o Brasil. Qualquer possibilidade desse cara ficar, eu tenho muita esperança que isso não vai acontecer. A nossa democracia, eu sei que vocês sabem disso, eu não tenho dúvida de dizer que um dos projetos do Bolsonaro é destruir a democracia brasileira. Nós vamos entrar num período muito ruim, mas isso não vai acontecer. A gente vai ter que trabalhar. Mas eu diria, fazendo análise, que Minas Gerais, a gente tem que ir avaliando, porque a entrada do governador Zema, quando o governador entra, pode ter uma mobilização de prefeitos. E você sabe que Minas Gerais sempre foi o seguinte: quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Né? Isso é uma máxima que dizem, porque Minas é uma espécie de... Tem de tudo, tem um pouco do Nordeste em Minas, tem um pouco de São Paulo em Minas. Mas nós estamos confiantes, com todos sabendo que é uma eleição dura, que a gente não pode ficar acomodado. A gente está com muita confiança. Falta um pouco mais de 2 semanas. Nós vamos ter mais 2 finais de semana para fazer campanha. Depois já é eleição. Eu estou muito confiante no desempenho do Lula no debate e na força dessa militância nas ruas. Bom, Lindbergh. Vou eu, então. Lindbergh, 2 coisas. Arnaldo, voltou, quer fazer? Opa, posso sim. Lindbergh, você citou aí, por exemplo, a questão dessa mudança da cor, essa apropriação agora, como houve essa apropriação do verde e amarelo pelo bolsonarismo, e o PT, com a sugestão da Simone Tebet, pegando também o branco, não usando só o vermelho, porque existe um eleitor que tem uma certa resistência ao PT, não o antipetista, que o antipetista não vota no Lula, mas ele tem uma resistência ao PT, mas votaria no Lula nesse cenário contra o Bolsonaro. E uma das sugestões da Tebet, por exemplo, que aderiu à campanha do Lula, foi essa utilização do branco. Eu queria falar assim, como que você viu essa mudança em relação a essa paleta de cores da campanha, essa mensagem das cores, e falar também sobre esses apoios do segundo turno. A Tebet entrou de verdade na campanha. Já o Ciro, ele declara apoio ao Lula sem nem mesmo citar o nome do Lula. O PDT não. O Lupe vai lá e declara apoio, vai junto com o Lula e fala. O Ciro declara apoio sem citar o nome, é algo meio atípico, né? Como fazer para buscar esses votos, tanto da Tebet e do Ciro? Quanto isso é importante para consolidar uma vitória no segundo turno? Olha, primeiro falar sobre as cores. Nós vamos virar uma salgueiro, vermelha e branca. Porque, veja bem, é errado dizer, vamos trocar o vermelho pelo branco. Né? Nós estamos falando em usar as duas. Porque não tem jeito. O cara lá chega no Ceará, aquilo ali, você vê o PT elegeu no primeiro turno é humano. Uma turma que é vermelha, que é Lula. É a identidade dela. E a gente não vai dizer para esse cara, tira o vermelho e vai de branco agora. Não é nada disso. Mas eu sei que lá em Nova Iguaçu, a cidade que eu fui prefeito, tem umas senhoras que votam no Lula, mas que não vestem o vermelho. É demais para elas, entendeu, Luiz? Mas elas podem ir com branco. Podem ir com branco. Paz na política, contra esse ódio. Então, eu acho que é trabalhar isso. Então, eu estou vendo nos atos, agora quando eu falei da cor de salgueiro, você vê bastante vermelho e branco. Cada um vai com o que quiser. Tem gente que votou na Simone,
votou no Ciro, vai votar no Lula, mas é muito mais confortável para eles irem de branco. Então, é esse movimento que a gente está fazendo. E é um movimento também para influenciar milhões de pessoas. Eleição de prefeito, vocês aí acompanham, sempre sabem, cada um tem uma cor. Infelizmente, até o dia 30, a gente não vai conseguir tomar o verde e amarelo do Bolsonaro. Infelizmente. Isso é uma tarefa de mais fôlego, que a gente vai ter que recuperar institucionalmente essas cores. Então, as pessoas que quiserem dizer eu sou Lula, vão de branco ou vão de vermelho. Mas aquilo vai ter que ter uma presença visual. Aquilo é importante. Entendeu? Então, essa batalha da simbologia das cores, eu acho que, por incrível que pareça, não é uma questão secundária. É uma questão importante quando a gente fala numa campanha de milhões. Você pode estar certo em milhares de pessoas aí em Campos que nunca foram na sede do PT. Eu sou Lula. E ela tem que ter uma forma dela expressar isso. Olha, o Cid Gomes, novamente, desculpa pela voz, o Cid Gomes, irmão do Ciro, está indo encontrar o Lula hoje, vai ter uma foto. Os votos do Ciro Gomes no Ceará estão migrando totalmente para o Lula. Você sabe que tem voto do Ciro no Rio de Janeiro, que é um voto um pouco parecido com o meu, porque eu sou nordestino. Apesar de morar no Rio de Janeiro há 30 anos, tenho a identidade do sotaque. As pessoas sabem que eu sou paraibano. Não por acaso, eu fui o mais votado na Rocinha, em Rio das Pedras, na Maré. São favelas nordestinas. O Ciro tem um voto também nordestino aqui. Eu acho que esse voto está migrando para o Lula. É claro, Arnaldo, posso fazer uma brincadeira chamando de Armando também, Arnaldo. É claro que a gente preferia que o Ciro desse uma declaração ao lado do Lula. Essas portas estão abertas. Eu acho que isso seria um grande fato. Porque numa eleição como essa, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, Lula teve 57 milhões de votos. Primeiro, manter o que a gente teve. É fundamental manter o que teve, tá? Tem um grau de cristalização de gente que diz que não muda voto superior a 90%. Mas tem que ter uma estratégia de comunicação para manter o que teve. Então, a gente vai ter que estar falando o tempo todo para esse pessoal. E uma outra, que é para ganhar quem se absteve, quem se declara indeciso, quem votou na Simone, quem votou no Ciro. Eu vi uma pesquisa que a maior parte dos eleitores da Simone estão votando no Lula. Eu vi um mapa dos eleitores da Simone aqui no Rio. É um eleitor de classe média alta. Você vê o voto da Simone, no Rio, ele está no Leblon, Lagoa, Ipanema, diminui um pouco Copacabana, cresce Niterói, Petrópolis, Teresópolis. É aquele eleitor meio clássico dos tucanos, né? Que aí talvez a presença de algumas pessoas que simbolizem, Fernando Henrique ter declarado apoio, alguns desses economistas ajudem a trazer, né? Então é isso, nós estamos no meio dessa reta final, bolando estratégias, analisando estado a estado, e nós do Rio aqui temos que fazer a nossa parte, e vocês, e quando falo para as pessoas que estão nos assistindo, é muito importante o trabalho do vira-voto e do convencimento de quem se absteve. Isso é fundamental. E o pedido que eu faço a você é que não descanse até o dia 30 e tente diminuir a diferença. Eu não vou pedir aí para você para ganhar do Bolsonaro. Não. O jogo é esse, pessoal.
tem lugar que a gente ganha e amplia, tem lugar que a grande contribuição é diminuir a diferença. Libério, eu queria fazer um apanhado das últimas respostas suas. Primeiro, lembrar que Cid estava apoiando o PT contra o irmão desde o primeiro turno, né, no Ceará. A segunda é em relação às cores. A camisa da seleção brasileira, que hoje identifica o eleitor de Bolsonaro, ela era branca até 1950. Como o Brasil perdeu aquela Copa, para o Uruguai 2-1 no Maracanã, passaram a falar que a camisa dava azar, aí mudaram para amarela 54. E em 58, na final, o primeiro que a gente ganhou contra a Suécia, a dona da casa jogou de amarelo. Deu pane no time. Tinha que jogar com a segunda camisa, que era azul. Aí chegou o Carlos Machado, que era chefe da delegação, para dizer para os jogadores, ficaram nervosos, e falou: jogamos essa final, vamos jogar com azul, a cor do manto de Nossa Senhora. E o Brasil ganhou aquela final. Então, essa coisa de cor tem história. Por final, em Minas, sem sombra de dúvida, o último presidente eleito que não ganhou em Minas foi um rapaz chamado Getúlio Vargas, foi em 1950. Então, você tem 74 anos, que isso é uma ciência quase exata, 72 anos, perdão. Como é que vocês pretendem atuar para equilibrar o apoio de um governador tão popular eleito no primeiro turno? Olha, o Lula vai para Minas agora. A gente vai fazer redes sociais, peças específicas para Minas, com as realizações, porque, Luiz, em tudo que é lugar, quando a gente mostra o que o Lula fez, e a gente pergunta o que Bolsonaro fez, tem um silêncio. E o Lula foi um presidente muito presente em Minas Gerais. Então, a gente está querendo fazer peças publicitárias regionalizadas, não só para Minas, mas pelas regiões de Minas, mostrando o que foi feito, os investimentos, universidade pública, Instituto Federal, e vamos tentar ir por aí. Minas é aquilo, tem uma parte de Minas que é ligada ao Nordeste, que ali o Lula é muito forte. Tem outra parte que é ligada a São Paulo, que é mais difícil, né? Mas eu diria que a preocupação central nossa é Minas Gerais. E aí que o Lula vai passar, depois vai voltar. Na verdade, o Sudeste tem um peso muito grande. Eu acho que Rio de Janeiro, a gente pode diminuir um pouco a diferença. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Os trackings, que são as pesquisas diárias nossas, estão apontando isso. Uma certa diminuição da diferença, que foi de 11 pontos no Rio. Minas é onde o jogo está ficando mais apertado, porque entra o Zema. E às vezes tem um eleitor que calcula, puxa, se o governador é o Zema, pode ser bom ter um presidente do mesmo lado, né? Então a gente vai tentar combater isso com impulsionamento pelo YouTube, pelo Facebook, com pautas regionais, mostrando o que a gente está fazendo. Em São Paulo também, estamos na disputa Tarcísio e Haddad, e de certa forma o Tarcísio está ajudando um pouco o Bolsonaro, né? Esse é o jogo. Esses 3 estados grandes da federação, o Rio tem que diminuir um pouco, segurar São Paulo, de olho em Minas e tentando ampliar o voto do Nordeste. Essa declaração do Bolsonaro, o Bolsonaro sempre teve uma ação preconceituosa com o nordestino, mas essa ação do Bolsonaro, relacionando analfabetismo, foi um grande tiro no pé. Foi um grande tiro no pé. Ontem o Bolsonaro foi a Recife. Não sei se vocês viram as fotos. O Bolsonaro tem mania de falar de data povo. Lula não vai para a rua. Gente, o Lula está dando um banho na rua. E hoje, a diferença... Hoje, 10 horas da manhã, Lula em Recife. Vocês vão ver o que vai ser aquilo. Vai ser carnaval fora de época em Recife. Vai ser parecido com Salvador. Então é esse, Aloysio, resumindo para você, o
como é que está o jogo. Sudeste, 43% do eleitorado. Nordeste, 27% do eleitorado. Temos que crescer no Nordeste, segurar Minas, diminuir no Rio e ver se ficamos na mesma em São Paulo. Só para dar o dado concreto, ontem o presidente Jair Bolsonaro falou na capital Pernambuco, Recife, para exatamente cerca de 100 pessoas. Não. A E o comparação o Bolsonaro tem errado muito nos últimos dias. Ontem, ele vai perder a narrativa de ontem, vai ter a comparação da foto de Lula e Bolsonaro. Ele errou na questão de Aparecida, errou feio, perdeu. O Lula, você sabe que eu estava numa reunião com o Lula e todo mundo tentando insistir que o Lula fosse lá no dia 12. E o Lula disse, ele ficou contra todos, disse, eu não vou fazer isso que eu tanto critico, que é usar a religião na questão política. Todo mundo sabe que eu sou católico. E, para mim, ele tomou a decisão certa. Os conselheiros estavam errados, entendeu? E foi um tiro contra o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Ô Lindbergh, eu tenho colocado aqui algumas coisas sobre essa nova política, essa nova forma de fazer política e eleição e campanha, de que esses paradigmas todos que estão aí foram ou estão sendo quebrados pelo Bolsonaro. E aí, eu falo com você e falo vocês da esquerda, não conseguiram pegar ainda esse novo jeito. Não quer dizer que eu concordo, eu discordo, estou fazendo um juízo de valores. Eu discordo de grande maioria dessas ações aí que o Bolsonaro faz. Mas eu quero falar aí de técnica, de paradigma. Por que a esquerda tem tanta dificuldade, por exemplo, de mudar a cor, como vocês falaram, a Luiz lembrou também da história da seleção. A cor pra gente, amarela, é muito significativa. Nós somos um país apaixonado pelo futebol. O futebol, em alguns momentos, é a única coisa que dá alegria a esse povo. Por que o PT, por exemplo, a esquerda, ela está demorando tanto para conseguir assimilar essa coisa? A cor, me parece que, se não me falha, vocês vão dever essa a Simone, né? Ela que deu essa sugestão da cor. E a internet, é que eu queria falar. Como que o Bolsonaro joga bem com a internet e que me parece vocês não terem ainda entendido. Hoje, por exemplo, parece que vai ter uma reunião com digital influencer. Pode ter um seguidor, tá lá. Você acha que eu estou certo a afirmar isso? Que a esquerda ainda não pegou esses paradigmas aí quebrados por Bolsonaro? Olha, Cláudio, deixa eu responder. Primeiro, essa coisa da Simone, mas nós estávamos já nesse debate aqui do branco, tá? É uma coisa que estava evoluindo. Bem, eu gostei da dica do Aloysio sobre essa camisa da seleção brasileira branca. E antes. Eu acho que eu vou atrás disso porque tem símbolos nacionais, tem coisas que podem ser, de certa forma, usadas. Em relação à internet, Cláudio, deixa eu te contar. É que tem um caminho aí que é de tanta mentira, de tanta fake news, que é um caminho difícil de competir com eles nesse campo. Você sabe que o Janones, ele argumenta isso que você está falando. Ele diz, no meio dessa barbárie, nós temos que barbarizar também. Mas veja, não pode, minha mãe, se quiser participar aqui, está convidada. Chega, mãe. Isso aqui é a Ana Maria. Oi, tudo bem? Veio lá da Paraíba. Toda a campanha, ela está aqui, Luiz. Bom dia, dona Ana. Prazer. Prazer. Então, Cláudio, tem um problema, Cláudio. Porque uma indústria de fake news, eu não creio que o caminho nosso seja esse. De desinformação. Eu fui senador, Luiz, por muito tempo, e a gente tinha preocupação com os números. Eu era senador, estava lá José Serra, do PSDB, e eu tratava muito de economia, eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu sempre, quando estudava para dar dados, olha, a fonte é essa,
o desemprego foi de 4,3%, houve um investimento fiscal disso. Aí o outro, o Serra, respondia com números. Era uma época que parecia que existia verdade nos debates. Agora, eles inventam qualquer coisa, chutam qualquer coisa. Então, eu não creio que o caminho para combater esse tipo de coisa seja a gente jogar só nesse mesmo campo deles, entendeu? É claro que uma certa dose de pragmatismo à la Janones na reta final é importante, né? Acho que o Janones ajudou muito, inclusive o Lula, a ir para a ofensiva em cima daquela coisa do auxílio emergencial. O Janones ajudou muito com os evangélicos, porque ele é evangélico também, com essa mentira que Lula ia fechar em igrejas. Mas, Cláudio, não é uma resposta fácil de te dar, né? Acho que a gente melhorou no Zap. Eu mesmo faço um trabalho no Zap, que, na verdade, isso veio depois de 2018, do que a gente passou em 2018, e a gente melhorou em parte. Agora, contra essa indústria de mentiras, de fake news, é duro. Eu acho que o TSE tem que ser mais duro, tá? Queria até encerrando minha participação dizendo isso. Porque, por exemplo, o Bolsonaro vai para a televisão e ataca o Lula. Aí diz o seguinte, ó, muda a peça. Aí ele vem no outro dia e ataca o Lula de novo com outra peça. Eu acho que tem que ter um poder de regramento mais duro nesse momento para você impedir que essas fake news... Porque a fake news rola um dia, já fez um estrago. Fizeram uma peça associando o Lula ao PCC. Isso rodou 2 dias. Aí o TSE manda tirar, eles fazem outra. Então, Cláudio, não é fácil essa batalha na internet. Você tem razão na tua pergunta. Agora, não é simples resolver isso, viu? Lindbergh, no dia 2 de fevereiro, você participou aqui com a gente do programa, e lá você antecipou um movimento que ainda estava em construção, que era a chapa Lula e Alckmin, e você afirmou que já era uma realidade. Hoje, né, durante essa campanha, você citou aqui a situação do Sudeste, encurtar a diferença no Rio, Minas, que é fundamental, e tem São Paulo, você colocou aí que pelo menos manter essa diferença. Qual o papel do Alckmin, ex-governador de São Paulo, sobretudo no interior do estado, agora, nesse segundo turno, para tentar conter um avanço do bolsonarismo lá? Você vê que o Alckmin não está mais viajando com o Lula. O Alckmin está rodando no interior de São Paulo, né? O Alckmin foi governador por 4 vezes. Tem experiência, conhece prefeito, né? E é um lugar que está mais difícil, porque o Haddad está muito bem na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana. O interior paulista é difícil. Então, essa é a função do Haddad, do Alckmin agora. Eu acho que aí é onde ele pode mais contribuir, né? A eleição agora é muito isso, como a gente falou, esses estados da região sudeste. Eu acho que o Alckmin vai mostrar, nessas 2 semanas e pouco, vira um trunfo nosso, entendeu? Vira um trunfo nosso. Porque ele é aquele cara que vai em Ribeirão Preto, que é um lugar difícil, mas que a pessoa que é de Ribeirão Preto já votou em Alckmin, pelo menos, Cláudio, 5, 6 vezes na vida. Isso vale muito. Que escuta ele, né? Então, agora, a nossa linha para Alckmin é Alckmin em São Paulo até o dia 30. É aí que ele pode jogar um papel maior. Não, meu caro Lindbergh, para a gente fechando aqui, se deixar claro, evidente, acho que você vai fazer aqui o suficiente a 200 discursos daqueles que você falou. Conversar com vocês, Tá mas bom. minha voz está meio prejudicada mesmo. Sabe? A gente já percebeu, Eu tenho claro. que fazer fono, porque eu falo muito por aqui, viu, amigo? Você, Cláudio, que sabe o domínio da voz, eu, quando faço discurso, eu gosto de fazer com emoção. Aí vai embora a garganta. Vai embora fácil. Vai embora. Tem que usar o diafragma. Aqui, meu caro deputado, então para a gente fechar,
tem aqui no grupo de WhatsApp o Jefferson Manhães, reitor do IF Campus, que deixa aqui uma pergunta para você. Primeiro, ele te cumprimenta, prezado Lindbergh, também parabenizo pela eleição e pela expressiva votação. Reconhecimento para além de justo. E pergunta, qual será o seu posicionamento frente às constantes tentativas do atual governo por medidas provisórias ou por Congresso Nacional, por projetos de lei, né, de mudar a regulamentação das eleições nos institutos federais, que, de maneira diversa das universidades federais, não há lista tríplice, sendo necessariamente o mais votado da consulta à comunidade o indicado para o exercício do cargo a reitor. Além disso, buscou-se acabar com eleições para os diretores gerais dos campus, dos institutos, tornando-se indicação do reitor, bem como a paridade de votação da comunidade acadêmica para 70% do docente, 15% técnico-administrativo e 15% estudante. Hoje, nos institutos federais, cada uma dessas categorias tem 1/3 de peso da votação. O que você pretende fazer? E deixa aqui um fraternal abraço a você, Lindbergh. Meu amigo Jefferson, eu acho que vocês têm um privilégio de ter um reitor como o Jefferson aí nesse Instituto Federal, viu? Além de amigo, eu sou fã do Jefferson. Eu sou um provocador sempre, porque eu acho que o Jefferson, em algum momento, tem que dar sua contribuição política aí no Norte Fluminense, ser um prefeito. Aí nós temos nosso Zé Maria, que eu quero também parabenizar pela votação, mas eu sou fã do trabalho do Jefferson. É impressionante, eu acho que as pessoas de Campos tinham que ver o que está sendo feito aí, de excelência, de produção científica. E, na verdade, Jefferson, o ataque não é só o ataque democrático que você fala. A gente tem que suspender isso. Tem que ser eleição direta, é democracia, é o mais votado. Eles estão querendo restringir a democracia. Mas, na verdade, vamos ser diretos aqui para vocês do Norte e Noroeste Fluminense. As universidades e os institutos federais não sobreviverão na hipótese que não vai acontecer de um novo governo Bolsonaro. Vocês viram o tamanho dos cortes, houve uma grita muito grande, Bolsonaro recuou, mas acabou. Acabou essa política de expansão das universidades para o interior. Acabou essa política de expansão dos institutos federais. Quem conhece o Jefferson, Arnaldo, pergunta a ele das dificuldades. Agora, para se manter, não são novos investimentos. Então, eu diria que essa eleição é decisiva para isso. Aí a região toda, vocês conhecem a expansão que houve nas universidades, aí em Campos, e todo o Norte Fluminense, todo o Noroeste, pequenas cidades do Noroeste, dá orgulho, e em Cambuci, ver o Instituto Federal lá de Cambuci, e a importância para a cidade, né? Itaperuna tem que ter uma universidade pública. É uma luta lá, é um polo universitário, mas falta uma universidade pública. É uma luta que eu acho que a gente tem que levar. Mas, Jefferson, eu diria que essa não é uma batalha específica. Nós temos que lutar contra essas restrições democráticas, entendendo que isso faz parte de um projeto de país e que a gente tem que novamente utilizar essa eleição para colocar a educação, os institutos federais, nossas universidades públicas como um centro de uma política de inclusão no nosso país. Olha, eu estudei na Universidade Federal da Paraíba, estudei medicina. E, Aloysio, você não tinha um jovem negro estudando medicina lá atrás. Eu passei no vestibular em 80, eu tinha 16 anos, com 86. Você não tinha.
as universidades eram universidades elitizadas. Eu sempre conto que eu sou muito chamado para participar de eventos estudantis, porque eu fui presidente da UNE, e eu participei de uma formatura de uma turma de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. E eu falei da minha emoção, que eu cheguei a chorar esse dia, de uma turma de 100 jovens. Você vê 40 jovens negros se formando como médicos. E eu disse, essa é a verdadeira democracia popular que a gente defende. A inclusão, o filho do trabalhador. Porque, Arnaldo, eu nunca tinha ido no médico negro. E a gente agora encontra no país essa nova geração. Infelizmente, isso incomoda muito a elite brasileira, que tem cabeça escravocrata, uma elite que, como dizia Darcy Ribeiro, não tem compromisso com a democracia desse país. A história desse Brasil é história de golpes, mas é essa coisa que o Gessé de Souza também fala tão bem. Ficaram incomodados com o porteiro viajando de avião, com empregada doméstica viajando de avião, com os filhos dos trabalhadores entrando nas universidades. Eu queria pedir que você analisasse muito bem seu voto no próximo dia 30. Eu queria pedir a você, que já se decidiu por Lula, que tentasse vir a voto, convencer quem se absteve, usando argumentos, usando a razão, mostrando que na época do Lula a vida do povo era melhor, fala da inflação de alimentos, fala de tudo que aconteceu no Brasil no período da pandemia, da irresponsabilidade, fala com as mulheres brasileiras. Olha, ao final de tudo isso, a gente vai ter que admitir o seguinte, foram as mulheres brasileiras que deram a vitória ao Lula. Foi sua capacidade, mulheres que são chefes de família, que se sentem desrespeitadas a cada instante. Eu agradeço muito vocês, Cláudio, Aloysio, Arnaldo, primeiro pela qualidade do debate. Eu mesmo aqui hoje fiz mais análise política do que falei como alguém que está completamente envolvido com o coração nessa campanha, mas eu fiz questão de fazer análise política. Eu espero voltar na próxima vez, já falando de planos do governo do Lula para a região, de ações do nosso mandato para a região. Volto a dizer para o pessoal aí, eu quero ir antes do dia 30, dar minha contribuição na campanha do Lula, fazer uma carreata em Campos, ver como é que a gente vai fazer aí, e quero ir antes de tomar posse, para montar um conselho de pessoas que possam sugerir, ajudar, propor alternativas para a região, nas mais diversas áreas. Perdão pela voz, foi um prazer enorme estar com vocês hoje. Tranquilo, amigo. Nós que agradecemos, prazer nosso renovado nesta manhã. Boa sorte aí nesse mandato agora de deputado, esse novo mandato. Sucesso sempre, esperamos sim. Claro, a sua presença aqui em breve. Deixa eu chamar aqui o Aloysio também para se despedir de você. Aloysio. Agradecer ao deputado eleito. A gente tem o hábito de chamar sempre pelo cargo mais alto que já ocupou, né? Então é senador da República. É o hábito formal, né? De respeito, de tratamento. Claro. Quem sabe um dia, né? E sem divisão da esquerda ficaria mais fácil. Né? Foram os 4, você teve 4 milhões de votos para deputado, 4 milhões e 213 mil para senador, você lembra disso? Lembro, Cláudio, desculpa interromper o Aloysio. Desculpa Você também, sabe, perdão. Muito na vida quem tem lado, né? Quem não muda de posição assim a cada momento. Eu tive 4 milhões, fui eleito naquela onda do Lula. Lula tem uma avaliação de 83% de ótimo e bom. E disputei uma reeleição num cenário muito adverso, que foi a eleição passada.
Você sabe que eu tenho muito orgulho de ter sido firme e não ter mudado de lado. Porque teve algumas pessoas, até na esquerda, viu, Luiz, que decidiram dar uma baixada de bola. Eu não baixei a bola. Botei a cara para defender Dilma em todos os instantes. Não deixei ela só em momento algum. Tive com Lula em cada momento. Quando decretaram a prisão, estava com ele. Fui para São Bernardo, fiquei 2 dias com ele. Fui para Curitiba com ele. E às vezes, olha como é que é a história. Eu fiz aquilo por coerência. Coerência. Agora, eu ser o deputado federal mais votado do PT, também foi fruto disso. Das pessoas terem identificado a coerência, as pessoas terem dito o seguinte, quantas pessoas eu encontrava, Luiz, dizia o seguinte, você pagou um preço, né? E você veja como é que é a política, né? Porque ali muitos achavam que o PT tinha acabado. E agora nós podemos estar voltando, né? Se a gente ganha um governo e faz um grande governo, é um outro ciclo. Então, eu dou muito valor, mesmo quando eu olho gente do lado de lá, de outras posições minhas, a quem fica coerente também com suas posições. Porque a pior coisa que tem é aquele jogo na política ali. Eu vi, gente, ministros da Dilma saindo para assumir a vaga do Senado para votar contra ela. Isso é pavoroso, sabe aquela coisa que... Então, desculpa a interrupção, Luiz, eu já tinha acabado de falar, mas isso me despertou. Não, eu só ia desejar mesmo, parabenizar de novo pela votação, muito expressiva. Realmente, independente de concordância ou discordância, coerência na política é um atributo desejável. Isso ninguém pode dizer que você não tem, né? Coerência, ter cara. Meu pai dizia, tem que ter cara. Jornal e ser humano tem que ter cara. E desejar sorte aí, e eu acho que, assim, aí falo como analista também, o que vai definir essa eleição, me parece muito claro nas pesquisas, ter maior respeito à condição protagonista de Minas, mas eu acho que é a abstenção. Eu acho que isso vai definir a eleição. E obrigado pela entrevista, Lindbergh. Sucesso. Valeu, Luiz. Deixa eu trazer o Arnaldo também aqui para fechar. Arnaldo, semana produtiva, boa? Por favor, faça um encerramento aí com o deputado. Exato. Agradecer ao Lindbergh por mais uma entrevista aqui junto com a gente, parabenizar pela expressiva votação, desejar boa sorte no mandato e a todos nós e a todos os ouvintes um bom fim de semana e até a próxima, porque até o segundo turno tem bastante assunto para a gente discutir aqui. Tá certo. Lindbergh, forte abraço. Muito obrigado. Obrigado, viu? Saúde e paz. Valeu. Bom, vamos lá. São 9h06. Fechamos aqui, então, essa edição do Folha no Ar de hoje. Como já, né, afirmamos aqui, né, no programa de ontem também, falamos aqui em outros programas, e por satisfação também aos nossos ouvintes, leitores, o que a gente sempre faz aqui nesta bancada, vários outros candidatos que foram eleitos estão sendo convidados a participar do programa, tá? Inclusive o Arnaldo Neto falava ontem da tentativa que tem feito aí junto à assessoria do Pazuello, né? Ele é deputado também federal do Rio de Janeiro, entre outros nomes, né, aqui, tanto da direita quanto da esquerda, ok? Senhores, quero agradecer aqui a presença de vocês, né? Desejar um bom descanso, um bom final de semana para os senhores, né? Que nós estamos longe aí, eu posso aproveitar. O Armando vai descansar, o Arnaldo eu não sei, mas acho que Armando vai. Então, começo por você, Aloysio, para a gente fechar aqui. Muito obrigado aí pela semana. Vamos estar juntos de volta na semana que vem, também com pautas sempre pertinentes aí a esses assuntos do momento. E o que é assunto do momento é a eleição no Brasil, tanto a que passou, claro, né, no dia 2 de outubro, quanto a que vem por aí agora, dia 30 de outubro. Muito obrigado, Aloysio. É importante, eu levantei o dedo, não foi por causa do Armando, não, eu levantei o dedo por conta do que eu estava falando. É importante, eu acho que é o seguinte, a gente deve satisfação ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador,
e na Folha Nosso Leitor. É literalmente, sem nenhuma figura de linguagem, quem paga nosso salário. Eu e você que temos filhos, nos criamos a partir disso, é quem pagou a educação dos nossos filhos, né? Então, é literalmente o nosso empregador, nosso patrão. A gente está tentando fazer com o General Pazuello, com a Daniela do Vaguinho, com o Altineu Cortes. Pazuello e Altineu Cortes foram 2 mais votados, né? A Daniela do Vaguinho foi a mais votada de todas, né? Do União. Pazuello foi mais votado do PL, Altineu Cortes, o segundo mais votado. Estamos tentando. Não tem sido fácil. A Thalíria foi a mais votada da esquerda e o Lindbergh do PT. Mas é importante porque qualquer relação profissional se baseia também em conhecimento pessoal, né? Eu entrevisto... Se me ver falando com o Lindbergh, dá para perceber que a gente tem algum grau de intimidade, né? Eu e o Lindbergh, eu entrevisto ele desde que ele se elegeu senador a primeira vez, né? Isso já tem mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos não tem mais. Ele perdeu em 2018, isso lá por primeira década do ano 2000. E Thalíria, Arnaldo não sei, mas você já tinha entrevistado Thalíria, Arnaldo? Não. Mas eu já tinha entrevistado, inclusive face a face, não por Skype, né? Então, quando você tem uma relação já construída entre repórter e fonte, que é como qualquer outra relação entre médico e paciente, né? Entre psicólogo e paciente, entre líder religioso e fiel, é uma relação baseada em confiança, né? E você só confia que você já teve prova se você pode confiar ou não, né? Então, os contatos com base em um contato pregresso foram mais fáceis com o Lindbergh e com o Thalíria, mas estamos tentando, como eu vou repetir, General Pazuello, Altineu Cortes, Daniela do Vaguinho, mas infelizmente não estamos obtendo sucesso. Pedimos desculpas por isso ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, mas para você entrevistar alguém, você querer falar também, senão não dá, né? E vamos continuar tentando até o dia 28, que é o nosso último programa. Nogueira, segunda-feira vai estar com você, chamar o telespectador e o ouvinte para amanhã, Folha da Manhã bem cedo nas bancas, né? Nem só de política vive a cidade de Campos, tem vários outros assuntos. E segunda-feira você ainda vai definir, vai ser você. Eu estava aqui nesse final de semana para Tafona, que eu não vou 2 meses, mas tem debate no domingo. Eu estou quase me jogando. Não aguento mais nem para Tafona. Todo final de semana tem alguma coisa. Meus ativaram no Metafone não vão me pegar, não vão me reconhecer. Quem é esse cara? 2 meses que eu não vou Metafone. Mas é terça-feira, se você me permite, Nogueira, adiantar. Por favor. Aprovar como um debate pode ser em bom nível, o debate é possível sim entre eleitor de Bolsonaro e de Lula. Vão estar aqui 2 figuras que eu reputo entre os maiores conhecedores de política aqui de Campos da região. O Luciano D'Angelo, professor e diretor da Escola Técnica Federal, petista histórico, né? E Geraldo Raia Coutinho, proprietário da usina Paraíso, foi durante muitos anos, no auge do PSDB, no governo Fernando Henrique, presidente do PSDB aqui em Campos, quando o PSDB ainda era um dos maiores partidos do Brasil, antes desse fiasco que se revelou, infelizmente, nessas eleições. Então, eu acho que é isso. Cabe a nós, enquanto veículo de informação, o aspecto didático de provar como o debate é possível, sim, ser feito em alto nível, em torno de ideias, não de agressões, mas de propostas. É possível, sim,
ter motivos para votar em Lula, é motivo sim, é possível sim ter motivo para votar em Bolsonaro, sem que isso signifique agressão do outro, né? E é isso que a gente tem, acho que, a obrigação de evidenciar muito bem ao nosso ouvinte telespectador. Obrigado, desculpe se eu me alonguei. Não, foi ótimo e você falou bem. É um nível acima. Assim como, se já me permite alongar aqui só mais um segundinho, você sabe que numa relação de um casal, às vezes você está brigando ali pelo melhor do seu filho. Tá você e sua esposa ali, mas ele não pode. Só que você tem que buscar o quê? Um caminho para elevar o nível da conversa. Vamos aqui acalmar os ânimos, né, e ver qual é a solução para esse erro que o filho está cometendo, para a gente ajudá-lo, ao invés de a gente acabar entrando em atrito, e aí não vai resolver nada. O filho não vai encontrar a saída para o problema dele e os pais vão acabar até se separando. Então, acho que essa coisa assim de elevar o nível, e aí é o nível da conversa, a gente gosta muito. Muito bom, Luiz, muito bom. Bom final de semana. Vai ver os Rottweiler lá, que aí você aproveita para ver o debate lá na companhia deles. Meu caro Arnaldo Neto, você que vai... É porque, na verdade, Luiz, eu estou querendo parafrasear aqui, que serão 4, você tem 2 Rottweiler lá, né? 2? Então serão 4 no domingo, se você for pro debate. 2 na televisão e 2 na sua casa. Bom, porque vai ser briga de cachorro grande. Arnaldo, bom final de semana, meu querido. Bom descanso para você. A partir de amanhã. Semana está de folga. Não. Amanhã tá fora também, Deus queira. É isso, só para te provocar, Luiz. E vai encontrar com cabeça, não, né? Vai encontrar com cabeça, não, né? Não sei como está a quadra lá, não sei se todo mundo no mar. Não, se encontrar tô já até era. por fora dos ventos. Se encontrar... Você sabe mais de vento do que eu aí. Enfim, desejar um bom final de semana a todos. Só para atualizar em relação a essa questão das tentativas junto aos candidatos do PL, só informar que tivemos um avanço ontem em relação ao Tineu. Na segunda-feira a gente vai ter uma resposta concreta, se sim ou não e quando. Está passando aqui para a Luísa agora isso, que consegui uma resposta com uma assessora direta dele, que vai fazer esse contato na segunda, e aí, como ele é presidente do PL, pelo menos ele vai poder direcionar, se não for ele, se for a gente conseguir com o Pazuello, se consegue com outra pessoa, e estamos na tentativa também da Daniela aí, acho que logo mais a gente tem algum retorno em relação, mas então, estamos tentando, as ligações estão sendo feitas, contatos por WhatsApp também, e estamos nessa tentativa aí para trazer tanto pessoas ligadas ao Lula, como é o caso do Lindbergh, historicamente, mas também ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Um abraço, bom fim de semana a todos. Te leio amanhã, aliás, estaremos lendo todos os dois, você e o Aloysio, e os demais, na Folha da Manhã, o jornal bem cedo nas bancas. A você, muito obrigado pela... Posso falar só uma coisa? Por favor. Como é que eu sei mais de vento que Arnaldo? É porque eu vivendo na Tafona, eu não fui permeável ao meu ambiente. Eu não sei como é que um tafonense, filho de um grande pescador, de uma figura fantástica que é Nadim, pode não conhecer vento e não saber nadar. Mas, enfim, como tafonense é um belo jornalista. Não saber nadar é brincadeira sua. Ele sabe nadar assim? Tá doido? Não sei não. Sério? Não sei, tem amigos pescadores que também não sabem, em minha defesa. Pelo amor de Deus. É uma benção. Mas pelo menos pede a cabeça para te ensinar a nadar, que eu imagino que ele deve saber. Gente, vocês são bons demais. Nado prego, como meu pai dizia, direto pro fundo. Direto, né? Fala isso. Boa. Bom, muito obrigado então pela companhia aqui também, a você que nos acompanhou, obrigado aí pela audiência no rádio, no Face, nas redes, agora vai para o podcast, logo mais na Plena. Obrigado, a gente volta segunda-feira, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.